A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez louvai-o, glorificado seja Deus na sua vida. É um prazer muito grande estar aqui com o meu convidado especial, irmão Emanuel. Bem, hoje falaremos a respeito do pecado. Bem, praticamente, irmão Emanuel, seja mais uma vez bem-vindo. Amém. Bem, começando, de facto, o que é o pecado? Amém. Sendo curto e objetivo, eu queria dizer que o pecado é a transgressão da lei de Deus. É exatamente isso. Ok, então quer dizer, essa transgressão da lei de Deus abrange a toda a crosta terrestre ou tem um grupo específico? Amém. Eu queria dizer que não é uma lei específica para uma pessoa ou somente para um grupo. No princípio, quando Deus libera a lei, a primeira lei que Deus liberou foi no Jardim do Éden, e que depois de um tempo Deus escolhe um povo específico, o chamado povo de Israel. Então ele dá uma lei que seria simplesmente para aquele povo. Mas desde que o Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz e uniu todos os povos da terra em um só, então a lei de Deus é para todos os povos na face da terra. Isso quer dizer que a lei de Deus é para os filhos de Deus, mas também é para os ímpios. Só tem uma diferença, é que existe uma lei de Deus, que eu diria é específica para o povo de Deus, para aqueles que já são cristãos, mas existe ainda uma outra lei, ou seja, a mesma lei está dividida em dois grupos. Algumas que é só para aqueles que já são cristãos e algumas que é para aqueles que ainda não são ímpios. Por exemplo, a lei que diz que arrependei-vos dos vossos pecados. Essa aqui não é uma lei mais para cristãos, sim é uma lei para ímpios. Enquanto que existem outras leis específicas, por exemplo, a lei que diz que prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso aqui já não é uma lei para ímpios, porque os ímpios não conhecem ao Senhor. Então, prosseguir é para aquele que já conhece, é para aquele que já é cristão. Então, eu diria assim, a lei ela é uma só, que abrange todos, mas que existe dentro da lei algumas que é específica para aqueles que já são filhos, e existe dentro da lei de Deus algumas que é específica para aqueles que ainda não são filhos. Ok, bem, estamos a falar sobre o pecado. Bem, falando do pecado, eu criei uma pequena dúvida, ou seja, quero que o nosso amado líder esclareça para mim e para os nossos telespectadores. Será que o pecado de Adão e Eva abrangiu a toda a raça ou simplesmente só afetou a eles? Amém, glória a Deus. Na verdade, sim, é um pecado que abrangiu todos os seres humanos. Por que isso? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Romanos que assim como por meio de um homem entrou o pecado na terra e por meio do pecado entrou a morte, logo todos nós morremos, todos nós nos tornamos dignos da morte. Então, quer dizer que o pecado de Adão e Eva não foi simplesmente um pecado que gerou consequências para eles, mas também gerou para todos os seres humanos. Eu diria que é como uma mulher com uma doença que contamina o filho no seu ventre. Então, dando à luz, o filho nasce também com a mesma doença. Então, esse pecado, ele abrangiu toda a terra, todos os seres humanos. Amém. Bem, falando do pecado, será que existem consequências para quem vive no pecado? Amém. Na verdade, sim. Na verdade, existem consequências terríveis do pecado, ou seja, existem consequências terríveis que o pecado em si só ele causa. E nós encontramos essas consequências registradas na Bíblia. A primeira consequência que o pecado causa na vida daquele que o pratica é a separação de Deus com o homem, ou seja, é o homem que se separa de Deus por causa do pecado. Por isso a Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo número 3, versículo 23, que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda a Bíblia fala no livro de Isaías 59, versículo 2, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa operar, mas que os nossos pecados colocam uma separação de maneiras que Deus não se achega a nós e nem nós conseguimos nos achegar a Ele por causa do pecado. É isso que nós damos o nome de morte espiritual. A pior morte que existe é a morte espiritual, que é a consequência
do pecado. Tem ainda tantas outras consequências. Ok. Bem, é um prazer muito grande, está a ser uma bênção e eu tenho a plena certeza que os nossos minutos está esgotando. E praticamente qual o conselho que terias deixado para aquelas pessoas que vivem no pecado, ofendem a Deus, não querem saber nada de Deus, e qual é o conselho que você deixa para essas pessoas? Amém. Primeiramente, queria dizer que é muito perigoso uma vida de pecado. Ele é muitíssimo perigoso. Por que eu digo isso? Porque o pecado não só causa morte espiritual na vida da pessoa. Para além do pecado causar morte espiritual, o pecado ainda também ele é poderoso para atrair presenças malignas, né? espíritos demônios ou demônios nas nossas próprias vidas. Mas para além disso também o pecado prejudica a nossa conduta perante a sociedade. Então, o conselho que eu daria é, enquanto é cedo, para se livrares da ira vindoura, a ira de Deus, que ninguém poderá suportar, aproveita no máximo, lute no máximo para deixar a vida do pecado. Deixa a vida do pecado porque ela tem consequências ruins que não serão boas para ti no final de tudo. Amém. Bem, muito obrigado mais uma vez, irmão líder, pastor Emanuel. A sua presença aqui descarta a apresentação. Isso tudo porque já estiveste aqui conosco e agradecemos mais uma vez. Venha sempre que ao canal enviar convite para si. E para você que está do outro lado, se inscreva nesse canal e ative as notificações para que você não perca nenhuma mensagem que estaremos postando e enviando para o canal. Que Deus abençoe mais uma vez. Junto.